as pessoas enxergam a barragem da janela de sua casa. É diferente do que ocorreu lá em Mariana e Brumadinho. Tem gente que até morreu por causa de preocupação. Viver aqui é negatividade. Isso aqui só Deus pode manchar essas barragens aqui. Congonhas nasceu da mineração. Entre os séculos 17 e 18, o local já era conhecido por ser um importante centro de extração mineral. Junto dos aventureiros que eram atraídos pelo ouro, vieram os fiéis que transformaram o povoado em um dos mais importantes centros religiosos do Brasil. Até nos documentos oficiais, é possível ver como o município se autodenomina, a Cidade dos Profetas. Isso porque Congonhas é a casa de um dos maiores artistas brasileiros, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nasceu em 1738, filho de um português mestre de carpintaria que se casou com uma escravizada africana. A lepra foi o motivo de suas mãos e pés deformarem. Mas antes dos problemas de saúde, Aleijadinho já enfrentava dificuldades que impediam até mesmo de assinar suas próprias obras. O fato de ser mestiço não permitia que o escultor obtivesse reconhecimento no início da sua carreira. Para fazer as obras barrocas que tinham como tema central a religião, Aleijadinho utilizava uma correia de couro que auxiliava na hora de segurar o cinzel, o martelo e a régua. No Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, a Via Sacra e as cenas da Paixão de Cristo são representadas em mais de 60 obras do escultor. O destaque é o conjunto dos 12 profetas, produzidos em pedra-sabão entre os anos 1794 e 1804. As estátuas ficam no exterior da igreja, expostas ao sol e à chuva. Aleijadinho é um dos principais nomes do Barroco, movimento artístico que dominou o Brasil e a Europa durante os séculos 17 e 18. No dia 17 de dezembro de 1938, Congonhas, que pertencia a Ouro Preto, se emancipava como município. Em 2023, a cidade comemora 85 anos. O centro comercial da cidade se funde ao centro histórico e é comum ver empresas funcionando em arquiteturas coloniais, que dá o charme que impressiona os turistas. Cerca de 52.892 pessoas moram aqui. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, 17.400 pessoas possuem emprego formal. Mais da metade dos empregos formais são gerados pelo setor da indústria, que engloba a mineração, 9.360 funcionários. O setor de serviços é o segundo maior empregador, com 5.051 pessoas empregadas em regime CLT. O Produto Interno Bruto de Congonhas, segundo o IBGE, é de cerca de 2.989 bilhões de reais. Quase 50% do PIB vem da indústria. O PIB per capita de Congonhas, que é a divisão do PIB total pelo número de habitantes, é de R$ 54 mil. O IBGE informa que a renda média do congonhense é de 2,9 salários mínimos, o que equivale a R$ 4.120. Hoje, é uma das cidades que mais arrecada impostos no Brasil devido aos royalties pagos pela mineração. Na Lei Orçamentária Anual de 2023, Congonhas espera receber R$ 256 milhões de reais pelo CEFEM, a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais. A receita total que a Prefeitura espera receber por ano é no valor de R$ 839 milhões e 890 mil reais. É uma cidade que é de pequeno porte, né? Ou seja, a infraestrutura urbana é planejada para uma dimensão de menos intensidade de pessoas, populacional, menor dependência. Olha, eu gosto muito do povo daqui, entendeu? Eu acho uma cidade que a gente consegue ainda cumprimentar as pessoas, sabe? Poder ter aquela empatia com as pessoas que a gente não consegue em outros lugares, assim. Então é um dos fatos que eu mais gosto da cidade de Congonhas. E infelizmente tem uma grande contradição, que é uma cidade muito rica, que produz muito recurso,
mas que a população, de maneira geral, não tem isso em contrapartida. Não tem esse retorno. Apesar de produzir muita riqueza, é uma população que não aproveita da riqueza que é produzida. Né? Infelizmente, os serviços públicos deixam muito a desejar. Eu sou servidora pública. O servidor público sofre bastante, apesar de ser um servidor público aqui ainda é um privilégio, né? Mas o servidor público sofre, a população em geral sofre, falta pessoa nos espaços públicos para atender a população. É uma população que cresce, né, mas que sofre muito com a questão da saúde também, porque a poeira da mineração é um problema a mais que a população tem que enfrentar. Então, assim, apesar de ser um espaço muito bom de se viver, com pessoas que são muito boas de se conviver, traz contradições de uma cidade extremamente rica, mas com uma população que não tem acesso a essa riqueza. Já gostei, não gosto mais. É péssimo, para viver não serve mais não. Ela serve como dormitório de empresa. Só isso. Poeira é generalizada. Eu já fui na prefeitura reclamar para lavar a cidade à noite, de madrugada, para tirar a poeira. A prefeitura não toma conhecimento. Dinheiro. Que mineração deixa muito dinheiro na prefeitura e não muda nada na cidade. E o interessante é que, além de não ter benefícios, os malefícios são muito perceptíveis. Desde a infraestrutura urbana, o trânsito na cidade, a saúde, e não só a especulação imobiliária. Imagino eu, e aí é muito achismo, né, que a inflação deve se equiparar a grandes centros urbanos, com outra realidade de consumo. Viver aqui é negatividade. Aluguel disparou, o preço da alimentação, de tudo disparou. É mais caro que qualquer outro lugar. E soma-se tudo isso, por exemplo, a devastação ambiental, o problema da água, dos recursos hídricos, os ecossistemas que estão sendo destruídos por esse modelo de mineração. Sabemos que é fundamental a mineração para o desenvolvimento técnico do conjunto da sociedade, mas é algo profundamente predatório. Congonhas, hoje em dia, não trabalha que não quer, né, cara? Acho que aqui a gente tem demanda de emprego até demais. É à toa que vem gente até fora do Brasil para cá para trabalhar aqui. Então, o cara que está em Congonhas falando que não está tendo emprego, ele tem que dar um jeitinho de observar as oportunidades aí, que às vezes está perdendo coisa porque está faltando conhecimento. Que é um paraíso para se morar e trabalhar, cara. Que é bom demais. É uma cidade que eu sou feliz aqui, né? Nós somos cearenses, moramos há 15 anos aqui, nossas filhas são mineiras, certo? Mas é uma cidade com um potencial, infelizmente, muito, muito subaproveitado. Especial essa cidade aqui. Para todo lá, toda raça, tem todo tipo de gente morando aqui, japonês, chinês, toda raça. Porque aqui acolhe muita área de trabalho. Tem japonês, tem chinês, toda raça de gente, alemão, é o que mais tem aqui. Tem muita gente fora que mora aqui, trabalha aqui e vem, não sai daqui não. Pô, eu gosto de tudo aqui. Todo mundo aqui é bom, pra mim é bom, todo mundo me conhece. Que eu tinha 50 anos que eu moro aqui, tirei carteira aqui, aposentei aqui, conheço todo mundo na cidade. Eu gosto daqui. Aquele ali, Bom Jesus, não deixa eu sair daqui. Ele é muito bom. 13 barragens e diques de mineração estão registradas no limite municipal de Congonhas. 6 são pertencentes à Vale S.A., outras 6 à CSN Mineração e uma a Ferro Mais S.A. A maior de todas é a barragem Casa de Pedra, da CSN, 65 milhões e 300 mil metros cúbicos. Esse é o volume da maior barragem de rejeitos de mineração localizada em território urbano na América Latina. São 84 metros de altura, 1.500 metros de comprimento da crista. A área total do reservatório chega a 1.900.000 metros quadrados. A barragem Casa de Pedra ela ganhou uma relevância muito grande aqui em Congonhas, num primeiro momento pela poeira que era causada pelas obras. Aí, por volta do ano de 2011, 12, começou a fazer um alteamento nessa barragem. A população começou a ver aquela movimentação de máquinas muito grande, serviços feitos à noite, aquela coisa toda, muita poeira ali no bairro Cristo Rei. E com o passar dessa obra, começaram a aparecer surgências, né, que são praticamente minas d'água no maciço. Então nós procuramos o Ministério Público e começou a fazer laudo dessa barragem nesse momento. Foi um momento assim, muito importante que o pessoal começou a perceber a proximidade dessa barragem com o bairro. E depois desdobrou numa série de ações.
Os moradores, através da ONG Gota d'Água, o saudoso nosso amigo Elvio Vitarelli, né, captou essa demanda da população e buscou junto ao Ministério, eu também participava da ONG, nós buscamos junto ao Ministério Público uma verificação do que se tratava ali naquela barragem, o que estava acontecendo. Então, o primeiro laudo pelo Ministério Público foi feito por volta de 2012, 2013, e ele já constatou, né, problemas na barragem e foram determinadas uma série de obras corretivas. Então, a partir de 2012, ou seja, 3 anos antes do rompimento de Mariana, né, já havia essa preocupação, esse acompanhamento da barragem por parte da população, até mesmo porque essa barragem ela é vista da janela da maioria das casas, né, do bairro residencial, principalmente do bairro Eldorado. As pessoas enxergam a barragem da janela de sua casa. É diferente do que ocorreu lá em Mariana e Brumadinho, que as barragens eram lá dentro da área industrial e não eram vistas pela população. Aqui tem essa peculiaridade. Então, a partir daí, a população começou a se articular, né, através dos movimentos sociais e acompanhando esses processos aí no Ministério Público, e o Ministério Público teve uma atuação muito importante, muito forte, um destaque muito grande para a atuação da promotoria local, da coordenadoria do Ministério Público lá em Belo Horizonte, que determinou uma série de perícias. Então, daí, a Prefeitura também acabou entrando no assunto, né, por meio de requerimentos do próprio Ministério Público, e as obras começaram, obras corretivas. Em 2013, nós fizemos um acordo com a CSN no sentido de fazer várias modificações. Esse acordo foi feito com base numa perícia feita por uma perita do Ministério Público, da SEART, a Marta Sayawa. Ela elencou uma série de condições que ela entendiam necessárias para a modificação da barragem e fortalecimento das condições técnicas e operacionais. Naquela época se discutia a subida da barragem, ela estava na cota 923, isso significa 923 metros acima do nível do mar. Ela passou para a cota 933 e nós entendemos que precisava regularizar a questão do licenciamento. E depois a empresa tinha uma intenção de passar para a cota 944 e até 955. Nós abrimos um inquérito civil para acompanhar esse aumento e acabou que esse aumento não foi realizado. 2017 também nós fizemos, com base numa perícia, uma série de sugestões para modificações para fortalecer. Então eu acredito que essas medidas preventivas e profiláticas foram fundamentais para dar mais segurança à estrutura da barragem Casa de Pedra, que são 10 barragens que são importantes para a produção minerária, mas que precisam ser fortalecidas. Então, a empresa, nas duas oportunidades, aceitou o acordo com o Ministério Público. Depois, essas modificações que foram elencadas especificamente pela perita do MP foram cumpridas. Então, eu acredito que esses dois momentos foram momentos fundamentais que a gente vem acompanhando e foram questões referentes à segurança da barragem. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. As informações ainda são desencontradas, mas pelo menos uma morte foi confirmada e há vários desaparecidos. As imagens são de um cinegrafista amador. A lama tomou conta da região e arrastou carros e casas, deixando um rastro de destruição. Uma barragem da operadora Vale, que fica na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu no início da tarde de hoje. Imagens que circulam pela internet mostram a dimensão do estrago. Você vê aí nessas imagens, olha, o estrago causado pelo rompimento da barragem, você vê aí a água, né, essa lama que tomou conta desse espaço aí na cidade de Brumadinho. A Casa de Pedra é 5 vezes maior do que foi a barragem no Córrego do Feijão, que rompeu em 2019 em Brumadinho e que continha 12 milhões e 700 mil metros cúbicos. Tem medo da barragem? Já tive, agora não tem mais não. Por quê? A gente teve por causa aqui, né? Cada um falava uma coisa. Agora eu não tenho medo mais não. Na época que estourou Brumadinho? Essa época. Morando perto da barragem? Essa época a gente ficou com medo. Tem gente que até morreu por causa de preocupação. Tem uma amiga minha que faleceu, medo da barragem. Mas a gente tem fé em Deus,
confiar em Deus, né? É um medo que se justifica, a prova disso é o histórico não vou dizer acidentes, né? Eu diria de crimes, que existe um grau de premeditação em certa medida, levando em consideração que, bem, a gente sabe como foi as últimas experiências, eu não estou falando nem apenas de Brumadinho e nem apenas de Bento Rodrigues, outras tantas acidentes, né, ditos acidentes tecnicamente falando, já aconteceram. O que chama a atenção, por exemplo, é que todos os setores sociais, os grandes acionistas, por exemplo, da CSN, que usufruem da riqueza produzida pelos trabalhadores, nenhum deles moram a 700 metros da barragem, por exemplo, né? A 8 segundos a 8 da segundos, barragem. Que é a chamada zona de autossalvamento, o que tecnicamente se chama daquela região onde a população tem que, numa eventual necessidade, esperamos que nunca ocorra, ter que garantir a sua existência, sua vida, por recursos próprios, né? É uma covardia, na verdade. Está no guarda do perigo, você não vai ter medo? Isso é ignorante o cara falar um negócio desse. Para mim não tem segurança nenhuma, mas tem que tomar atitude, né? Para não acontecer igual aconteceu lá em Brumadinho, né? E aqui se estourar fica pior. Porque aqui arrasa Congonha, né? A cidade inteira. A cidade está dentro do buraco, né? Mas era bom, né, se exagisse naquilo ali, né? Antes que aconteça, né? Porque depois que acontecer não adianta mais, né? Cara, o risco existe, né? Mas se a gente for ficar pensando só nisso aí, a gente não vai ter paz, né? Eu acho que sobre esse assunto aí, cara, a gente tem que ter fé em Deus que Ele tá aí para proteger a gente disso aí, mas eu não acredito que ocorra isso não, cara. Aconteceu lá porque é uma fatalidade, né? Eu não acredito que ela vai arrebentar não, sabe? Mas ela serve como pretexto para o povo viver pensando nisso. Tá cheio de placa aí, rota de fuga, mas eles não sabem nem para onde. A verdade é. E assim vai ele, o povo vai acostumando com a coisa ruim mesmo. Aliás, é mal do brasileiro, né? Eles falam que ela é a mais segura, né? Agora, se eu não sei, né? Eu nunca fui lá, não tem como te dizer. Mas eu creio que sim, porque tem muitos anos ela, né? Olha, eu acho que ter um medo é plausível, né? Mas eu acredito que a gente tem que continuar. Então a gente tem que seguir em frente, né? Para a gente poder estar desenvolvendo a cidade. Tem a barragem? Tem jeito de melhorar? Melhora. Fui lá, a chamada da CSN, que eu trabalhei por 36 anos lá. Então a barragem está fora de perigo. Ela está totalmente um pouco desfeita. Quanto à barragem, não precisa ter preocupação. A mineração ali tá tranquila, ali não tem nada a ver, não. Não, ali não precisa ter medo, não. A barragem cá, que eles falam que vai romper, ali é um barranco, ali era a terra da minha mãe. Ali é um terreno, ali é uma loca para baixo. Ela não cede para o lado de Congonha, não. Se ela ceder, ela vai ceder para o lado da plataforma, para Jeciaba. Para Congonha não tem perigo, não. Aqui está tranquilo. Uma barragem de rejeitos é o resultado de estudo técnico, investimento, maquinário e mão de obra especializada. Existem 3 métodos para a construção de barragens: a montante, a linha de centro e a jusante. O alteamento a montante é o mais comum, principalmente por ser mais barato e mais rápido para se licenciar. Neste método, a barreira de contenção cresce por meio de degraus feitos do próprio material do rejeito da mineração. O alteamento à linha de centro é um método intermediário em termos de custo. Apresenta características semelhantes ao método a montante, com a diferença de que tanto os degraus quanto o caimento são para fora. Isso torna a estrutura mais segura que a de montante, mas ainda assim é menos segura que o terceiro modelo. O alteamento a jusante é considerado o mais seguro entre os 3 e também o mais caro. A barragem Casa de Pedra é construída pelo método a jusante. Segundo o Sistema de Gestão de Segurança de Barragem de Mineração da Agência Nacional de Mineração, é classificada em baixa categoria de risco, possui plano de ação emergencial e emite regularmente relatórios de inspeção e monitoramento. Entretanto, o dano potencial associado é alto. O impacto ambiental é significativo, o impacto socioeconômico é alto. A ANM registra que o número de pessoas possivelmente afetadas é acima de 5.001. Porém, o mapa de inundação do Plano Municipal de Segurança de Barragem deixa bem claro: em caso de rompimento,
os rejeitos cobririam grande parte da cidade, inclusive o centro comercial. A área em azul é chamada de zona de autossalvamento. É o trecho em que não há tempo suficiente para intervenção das autoridades em situação de emergência. Os 2 desastres ambientais aconteceram a menos de 2 horas de Congonhas. Envolveram a mineração e suas barragens. Nesse contexto, vivendo abaixo da casa de pedra, é inevitável que a população tenha medo. A preocupação se estendeu até no ponto de mudar o dia a dia das pessoas. Uma creche e uma escola localizadas no bairro residencial Walter Monteiro, que atendia 250 crianças, foram interditadas pelo poder público em 2019 e seguem sem funcionar. Entrei quando inaugurou, trabalhei aí 2 anos e pouquinho. Trabalhava com o que lá dentro? Eu cuidava de mamadeira para os bebês, eu ficava mais na assada lactário, né, cantineira. Mas eu cuidava de mamadeira, de essas coisinhas de bebê. Tinha muito bebê mesmo. E hoje ver a creche nesse estado, como é que você fica? É triste para nós, né? O dia que eu fui lá dentro para fazer uma entrevista também com o pessoal que teve aí, a gente chega até a chorar, né? Porque era muito bonita mesmo. Tinha muito bebê, muita criança. Hoje vem professora de Ouro Branco, que deu aula aqui, onde eu encontrei com uma ali chorando. Aí eu chamei ela, a Gessi, Ouro Branco. Chamei ela aqui, a gente foi conversando, ela estava chorando. Por que chegou nesse ponto? Aquela comunidade tinha uma creche e uma escola bem próxima a eles. E hoje a creche está fechada, a escola também está fechada. Os estudantes daquela época ficaram vários meses sem estudar, logo depois veio a pandemia. Então foram realocados em outras escolas e a escola e a creche continua fechada há anos, né? Desde quando houve o rompimento lá, o crime da Vale em Brumadinho. Então, assim, a comunidade vive mesmo à mercê do que as mineradoras querem. E isso é um grande problema, porque o modelo de mineração que existe em Congonhas é um modelo de mineração que não é para a cidade, não é para a população e nem é para a sociedade, é apenas para quem detém o dinheiro e o lucro dessa mineradora. É claro que traz muitos empregos para cá, mas deixa mais malefícios do que o que leva, né? Eles lucram muito, inclusive com as possibilidades, quanto mais riscos a barragem gera, não é um prejuízo para a empresa. Muitas vezes eles lucram com isso. É as vidas de toda a população que está em risco, são as nossas crianças, a nossa juventude, que tem pouca perspectiva de possibilidade de um futuro. O prefeito colocou uma placa ali, não avisou nada, aí os professores foram saindo, uns ficaram, uns queriam ficar por causa das crianças, o que não podia pagar babá, queria continuar. Mas o prefeito esbarrou, não quis deixar ninguém ficar, não avisou nada. E hoje está até hoje assim, ó. E as crianças continuam morando no mesmo bairro. Essa questão veio em 2019. O que aconteceu? Com a questão de Brumadinho, houve um impacto, uma comoção muito grande das demais localidades que existiam barragens. O que ocorreu na cidade de Congonhas? A prefeitura, à época, interditou uma creche e uma escola que funcionava no bairro Cristo Rei e residencial Walter Monteiro. Então, isso foi por questão de reivindicação da população que não se sentia segura, houve uma interdição administrativa. O Ministério Público entrou com ação à época dizendo que a Agência Nacional de Mineração dizia que não pode ter estabelecimentos de trabalhadores logo no entorno, logo abaixo das barragens, que também não poderiam ter creche e nem escola. Nós entramos com ação civil pública, pedimos uma liminar, foi um vai e vem. Essa liminar depois foi dividida em 2 momentos, referente à escola e referente a um aluguel aos moradores que quisessem voluntariamente. Foi dada a liminar, mas essa liminar ela caiu no 2º grau. Nós estamos acompanhando o desenvolver da ação ainda e hoje nós estamos numa expectativa de fazer um acordo. Então, esse processo está em trâmite ainda. Então, ainda para definir, não houve uma decisão final ainda. Nós acreditamos que essa ação do Ministério Público, ela teve com base 2 questões. Uma demanda direta da população, dos movimentos organizados, associação dos bairros Cristo Rei, residencial Walter Monteiro, a questão referente à pastoral lá o MAB, as pastorais e tudo, e depois a decisão administrativa, porque, veja bem,
a creche funcionava lá. A escola funcionava. Quem interditou de maneira administrativa foi a prefeitura. E a prefeitura fez isso em decorrência de uma demanda popular. Então é uma situação que nós encontramos e uma situação que a população aguardava, que ela mora no entorno, que fica muito próximo ali da barragem. Então houve essa questão, nós entramos com essa demanda judicial e colocamos uma questão que entendemos que é emblemática e que precisa ser discutida tanto pela sociedade como pela justiça, pelos órgãos competentes. Foi muito divulgado que a barragem Casa de Pedra está desativada. Esse desativado ele tem que ser visto com um olhar assim, ele é como se fosse uma caixa d'água que parou de ser alimentada. Ou seja, a barragem Casa de Pedra hoje, segundo a empresa, né, eles afirmam isso, que eles não colocam rejeito nela mais. Mas ela é uma estrutura que existe e ela é um canal de drenagem do córrego Casa de Pedra que antigamente passava naquele lugar e que escoava as águas que choviam lá na serra que chovem, né, que chovem, vão continuar chovendo lá na serra, para o Rio Maranhão. Então ela é uma estrutura que, eu vou usar um termo leigo, né, ela entupiu um vale que é uma área de drenagem natural. E ela continua a existir, né? Ela tem lá o seu maciço artificial feito pelo homem, tem as suas ombreiras, que uma parte é terreno natural e outra parte é um dixela, que é exatamente o lugar que deu problema ao longo de vários anos, né? Desde 2012 ele vem passando por obras. Então, tecnicamente, ela está desativada para receber material, mas ela não está nem descomissionada, nem descaracterizada. Ela é uma pendência social, uma pendência ambiental, uma pendência de segurança para a população que está debaixo, para o Rio Paraupeba e para o Rio São Francisco também, né? Engraçado não, é trágico, na verdade, quando você fala de cobertura jornalística até Brumadinho sobre mineração, que até durante a produção do livro, por exemplo, eu fiz o livro em parceria com outro jornalista, Murilo Rocha, que hoje é diretor da TV Band, em Minas, a gente fala muito, era inexistente, ainda é muito ruim a cobertura jornalística sobre mineração. É uma coisa da nossa realidade, Minas depende da mineração, a gente tem casos mensais de problemas na mineração, temos 2 grandes episódios traumáticos para o estado e para o país envolvendo mineração, que é Mariana e Brumadinho, e mesmo assim é uma área com pouquíssima cobertura profissional, pouquíssima, que não tem muito apelo ao grande público e dentro dos veículos também, até por um embate ali, a gente brinca que nos veículos, historicamente existe um embate do comercial com a redação, com o jornalismo, né? Uma grande empresa, uma grande mineradora vai patrocinar o veículo, fica aqueles cheio de melindres ali, a gente pode ou não falar desse assunto e tal, essa empresa bota muito dinheiro aqui no veículo, será que a gente pode cobrir direito isso de uma forma mais crítica? É muito delicado, é um assunto muito complicado. E não só na mineração, né? Isso envolve diversos outros fatores aí, essa relação comercial dos veículos jornalísticos. E nunca existiu, a gente estava aqui repleto de barragens em Minas Gerais que estavam em níveis de emergência no máximo, barragens sem qualquer estrutura para funcionar, com zero segurança, e a cobertura jornalística nunca deu muita atenção a isso. E continua dando pouca atenção, não quanto deveria dar. Então, eu acho que muito por conta dessa relação complicada, delicada, comercial e redação. As empresas botam muito dinheiro nos veículos, principalmente aqui em Minas Gerais. Então, fica mesmo essa relação delicada. Agora, uma discussão central na questão do meio ambiente em Minas Gerais, em todas as cidades mineradoras, é de fortalecer, de dar segurança aos empreendimentos. A gente vai, portanto, agora ao vivo a Brumadinho novamente. A Gisele já falou conosco essa noite. Gisele, por favor, as suas informações. Oi, Adriana, estou aqui com o Tenente Pedro Aihara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Agora há pouco ele deu uma coletiva atualizando os números. Infelizmente, subiu para 58 o número de mortos. A fiscalização ela aumentou consideravelmente depois de Mariana e depois de Brumadinho, então nem se fala. Então, assim, é fato, a gente precisa reconhecer que houve um incremento muito considerável no modelo de fiscalização e na intensidade dessas fiscalizações. Só que o principal ponto
é que a fiscalização ela ajuda muito a gente a mitigar o problema. Só que a gente só consegue resolver completamente esse problema de confiabilidade se a gente também reflete sobre a forma como a governança dentro das mineradoras, dentro das responsáveis pelos empreendimentos, ela acontece. De nada adianta a gente ter uma política que ela exige a emissão de laudos por entidades, né, por entidades externas ali à própria mineradora. Se esses laudos eles vão ser conferidos depois do ponto de vista formal pela Defesa Civil Estadual, pela Agência Nacional de Mineração, se dentro desse modelo da emissão desses laudos não existem padrões de compliance, padrões éticos adequados, que foi o que aconteceu em Brumadinho. A gente tinha a Tuvisud, que é uma empresa internacional que é responsável, né, por fazer essa consultoria, essa emissão de laudo, só que esse fluxo era infelizmente um fluxo que ele estava viciado, onde, né, na própria CPI ficou comprovado que isso não estava acontecendo dentro dos melhores interesses da segurança, e sim dentro de uma promiscuidade ali que às vezes existia naquela relação. Então a fiscalização ela aumentou muito, ela ajuda a resolver o problema, só que a gente só vai ter um modelo completamente seguro quando a gente tem uma revisão muito cuidadosa de como que internamente esses processos de governança eles acontecem. Teve um acordo recente do Ministério Público que nós assinamos, isso geral, com outras promotorias também, na questão da desarticulação das barragens a montante. Então teve aquele prazo que foi colocado, o prazo foi estendido, mas com a necessidade que as empresas deixem esse método, que é o método menos seguro, parta para métodos mais seguros e que a gente possa discutir essa questão do descomissionamento a médio e longo prazo, de acordo com as possibilidades reais e técnicas, e dar uma segurança maior ao entorno da mineração, que a mineração tem a sua importância crucial na economia de Minas Gerais do Brasil, mas ela precisa ser cercada de segurança quanto ao barramento e de medidas ambientais também que mitiguem os impactos da mineração no local em que ela ocorre. Primeira coisa é a gente conseguir desenvolver e fazer com que as pessoas compreendam que a gente só pode realizar a mineração colocando como pressuposto, como requisito imprescindível a questão da segurança das pessoas, a gente entender também os conceitos de sustentabilidade em todas as suas perspectivas e não isso ser uma coisa só retórica. Acaba que hoje, não só na área de mineração, mas no mundo, as pessoas adotam muito esse discurso do ESG, da questão da sustentabilidade, mas isso nem sempre é aplicado na prática, né? Muitas vezes ficou uma coisa só ali de perfumaria, de publicidade. Então a gente precisa colocar isso dentro de verdade do coração das empresas e a gente compreender também que a mineração, para ela funcionar, além da gente revisitar esses conceitos, esses pressupostos, ela tem que ser feita dentro de novos parâmetros, sejam parâmetros da própria atividade reguladora que é exercida, né, pelo Estado, por meio da Agência Nacional de Mineração, seja em relação à própria questão dos empreendedores, eles também entenderem que eles têm que adotar modelos de governança diferentes dos que são empregados hoje, principalmente a gente mudar o modelo no qual hoje a mineração ela é compreendida e obviamente isso também parte pelo fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, por modelos também de integração, também de compartilhamento de dados entre organismos de nível municipal, estadual e federal, pela utilização de forma mais inteligente das tecnologias disponíveis. Hoje você consegue fazer monitoramentos diretos em relação à situação de estabilidade dessas barragens, sem que isso precise passar pelos mineradores, o que traz mais confiabilidade, né? Uma gestão de risco mais adequada. Então, quando a gente consegue mudar esse modelo, repensar isso, certamente a gente tem um modelo mais seguro. Tenho orgulho de morar aqui e gosto de todo mundo aqui, meus amigos, eu adoro Congonha aqui. Primeiramente tem que colocar Deus na frente, né, cara? Tem que ter fé que Ele sabe de todas as coisas. Se tiver de acontecer, qualquer lugar que a gente tiver vai acontecer algum acidente com a gente, qualquer coisa. Se fosse para acontecer alguma coisa, já deveria ter acontecido, né? A gente vive isso aqui, faz parte da gente, né? Não adianta o cara também querer só reclamar e achar que as coisas vão ficar resolvidas sem a mineração. Não, a gente precisa dela. Nós somos uma cidade mineradora, né? Quem nasceu, cresceu, que sabe disso. Eu cheguei aqui, eu vim para Congonha, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade e eu estou aqui. A primeira coisa que eu fiz tive fé em Deus que vai dar certo, e deu certo. Hoje eu estou aqui, ó.
É uma cidade que eu sou feliz aqui, né? Nós somos cearenses, moramos há 15 anos aqui, nossas filhas são mineiras, certo? Mas é uma cidade com um potencial, infelizmente, muito, muito subaproveitado.